É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo. Este vídeo é de grande relevância para você que quer saber ou definir qual é o teu propósito. Antes de nós começarmos com este vídeo, eu peço encarecidamente, você mesmo que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal, compartilhe estes vídeos. Você fazendo isso vai estar me ajudando sem custar nada para você. Compartilhe, peça para o seu amigo se inscrever, compartilhar. E você que é inscrito, Deus abençoe aí. Você que vai se inscrever, Deus abençoe, porque a família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Vamos crescer cada dia mais e mais. E eu conto aí com a colaboração. Ative aí o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai te notificar dizendo que eu estou colocando mais um vídeo no YouTube. E com isso, você não vai perder nenhum vídeo, porque este canal é para estudo, reflexão, meditação da palavra, e vamos aprendendo aí uns com os outros. Deus abençoe. Vamos lá com o nosso vídeo? Qual é o seu propósito? É bastante interessante. Vamos entender que muitas pessoas na vida, eles tiveram um propósito e foram bem-sucedidas, e após a sua morte, eles continuaram, mesmo a pessoa sendo morta, o propósito ainda continua vivo. Um exemplo claro e objetivo disso é Martin Luther King. Foi um pastor protestante que se tornou um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos e no mundo. Sua vida teve tamanha relevância para o mundo que seus feitos tiveram grande influência sobre nossa geração, de modo que após a sua morte, o mesmo recebeu várias homenagens, incluindo um feriado nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. Martin Luther King, ele teve um sonho e ele lutou por aquele propósito. Eu costumo dizer, e eu ouvi uma frase esses tempos atrás de uma pessoa, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Há muitas pessoas que vivem uma vida, mas eu não queria essa vida, mas ela não define para onde ela quer ir. Tem um livro que inclusive eu estou lendo ele, o Segredo da Mente Milionária. Ele fala muitas vezes nesse livro sobre pensamento. O que nós muitas vezes pensamos, isso às vezes acontece. Só que o problema é que nós pensamos uma coisa agora, daqui 10 minutos nós pensamos outra, o oposto daquilo que nós pensamos. E aí nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Então Martin Luther King, ele teve um objetivo, ele teve o seu propósito definido. Luther King viveu pouco, mas viveu como deveria viver. Entenda isso. Ele viveu pouco, mas viveu como deveria viver. Por causa dele, hoje, negros podem voltar a socializar tranquilamente, o que na sua época era impossível. Na época, os negros não tinham privacidade, não podia se socializar, ou seja, estar entre as pessoas. O que nós temos que entender é que, apesar de Martin Luther King ter morrido ou morrer fisicamente, suas ideias prosperam a ponto de nos mostrar que mesmo que esteja morto, seu propósito ainda continua vivo. Então, será que assim que você partir dessa para outra, o seu propósito vai continuar vivo? Dito isso, viva pelo seu propósito e não pelas suas vontades. Viva pelos seus propósitos e não pelas suas vontades. Porque vontades são enganosas, mas propósito não é. Eu vou citar um exemplo simples e objetivo. Se você sair e fazer uma pesquisa na rua, vamos se dizer assim, para não errar, 70% da humanidade, das pessoas, querem perder peso.
Estou citando 70%. Entenda uma coisa. O que é necessário para perder peso? Por exemplo, eu ter na minha cabeça que eu preciso perder peso é o meu propósito. Um dos meus propósitos. Eu preciso perder peso. Agora, qual que é a minha vontade? Por exemplo, para você perder peso, você precisa, primeiramente, mudar os seus hábitos alimentares. Segundo, fazer um exercício físico, caminhada, por exemplo. Só que eu lembro, o meu corpo, a minha vontade fala, não, eu não posso fazer isso. Olha que vontade de comer essa torta, que vontade de comer essa pizza, que vontade isso, que vontade aquilo. Aí você come. Aí você fala, não, agora eu vou caminhar. Só que aí no outro dia, na hora que você levanta, o horário de você ir caminhar, fala, nossa, vou não. Não dá vontade de ir caminhar. Só de saber que, eu costumo brincar, só de saber que é dia a pé já dá canseira na pessoa. Agora entenda, as suas vontades são enganosas. O seu propósito é perder peso, só que você tem que passar por cima da tua vontade. Se você não passar por cima da tua vontade, você jamais vai chegar ao teu objetivo, que é o teu propósito de perder peso. Entenda isso. As vontades são enganosas, mas o propósito não é. Ele é sempre verdadeiro, o propósito é sempre verdadeiro. Tá na tua mente falando, caramba, eu tenho que fazer isso, eu tenho que perder peso por causa da minha saúde, por causa do meu bem-estar. Mas a vontade não deixa. Então as suas vontades não podem ser maior do que os seus propósitos. Caso contrário, o seu propósito não vai ser maior do que você. Então, se você tiver vontade, a sua vontade for maior do que o teu propósito, você nunca vai sair da mesmice. Caso contrário, o seu propósito não vai ser maior do que você. Ao morrer, a sua história morrerá contigo. Eu citei o exemplo de emagrecer, mas tem várias outras. Por exemplo, Martin Luther King. O propósito dele ficou para a história. Às vezes o teu propósito vai ficar para a história. Não é simplesmente você perder peso, mas você tem outros propósitos que vai influenciar pessoas, que vai ajudar pessoas. Claro que nem sempre cumprir o propósito será mais fácil. Todavia, tenha certeza que será muito melhor do que seguir sua própria vontade. É bem interessante nós entender. Seguir a nossa própria vontade não nos leva ao nosso propósito. Muitas pessoas querem ser bem-sucedidas na vida. Ah, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter, vamos dizer assim, na parte financeira, ter recursos. Ah, eu desejo fazer tal coisa, eu tenho recursos na parte financeira, um exemplo. Mas só que você olha, a pessoa não tem ideia, é sempre a mesmice, sempre fica reclamando, reclama de tudo e de todos, então nunca vai sair do lugar, nunca. Portanto, lembre-se que o seu propósito é maior do que você, pois ainda que você morra, ele deverá continuar de pé. Então, se o teu propósito é definido, você morrendo, ele vai continuar de pé. Não estou falando só do emagrecer, tem vários propósitos, tem pessoas que têm propósito de escrever um livro, tem pessoas que têm propósito de montar uma fábrica, tem pessoas que têm propósito de ser bem-sucedida na vida, mas a sua vontade ou o seu medo de agir impede dele realizar o propósito. Então, o medo que nós temos muitas vezes nos impede de sermos bem-sucedidos. O medo, simplesmente isso, medo. Ah, mas se eu fazer der errado? Deu errado, levante, sacode a poeira e começa de novo. Infelizmente, pessoas sem propósito fazem o que não deveriam fazer. Gastam tempo no que não é necessário, perde tempo, dinheiro, machuca pessoas, vive uma vida que não é para ser vivida. E por consequência de tais atos, nunca entrarão para a história. Todavia, será impossível saírem dessa realidade sem que haja um propósito para isso. Precisamos entender, se você não tiver propósito, você nunca vai sair do lugar. Você vai sempre viver na mesmice. Entenda isso. E o que é propósito? Primeiro, entender que
que propósito é diferente de destino e missão. Destino é para onde estamos indo. Missão é o que eu faço para chegar no futuro. Então, destino, aonde eu estou indo? Destino, para onde eu estou indo? Missão é o que eu faço para chegar no futuro. E propósito é o porquê eu faço. Por que eu faço? Você entendeu isso? Por que eu faço? Lembra de uma coisa, se o propósito beneficia você, só beneficia você, tem algo de errado. E não é um propósito divino. Todo propósito divino leva vantagens para a pessoa e não só para as pessoas, e não só para você. Ele faz com que sua vida seja um agente de transformação de outros. Portanto, se o que você está fazendo, entenda uma coisa, se o que você está fazendo não está ajudando muita gente, provavelmente você não está vivendo o teu propósito. Quando outras pessoas estão ganhando, é o que dá certeza que estou vivendo o meu propósito. Então, o teu propósito, ele jamais pode beneficiar somente você. Martin Luther King não beneficiou só ele. Ele beneficiou, vamos se dizer assim, as nações. Beneficiou os Estados Unidos, os negros dos Estados Unidos, de todo o continente, de todos os lugares. Por quê? Porque ele definiu um propósito não somente para ele. Então, se as pessoas estão sendo beneficiadas, você está vivendo o teu propósito. Por isso, é muito importante que você entenda que existem estágios do propósito. Entenda uma coisa, nunca reclame do estágio em que você está, pois muitas das vezes você estará fazendo algo que não queria, mas aquilo que estará fazendo te conectará a pessoas que o levarão a cumprimento do teu propósito. Entenda uma coisa, às vezes você não está no teu propósito, mas se você tem um propósito definido, isso é, se você tem um propósito definido, tudo que você faz vai te levar ao teu propósito, vai te beneficiar para o teu propósito. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, você comece a analisar, pesquisar que tudo está dentro para beneficiar, se você tem. Agora, se você não tem propósito, você vai continuar na mesmice o resto da vida. É claro que os problemas também não vão parar. Todos os lugares nós temos problema. Mas porque você tem um propósito, o problema se tornará menor do que era antes. E você ajudará muitas outras pessoas. Por isso, não fale com o seu propósito, não fale. Entra no teu propósito e fala, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o que eu desejo. E sempre lembrando de ajudar outras pessoas. Vou citar um exemplo bastante interessante. Na época em que Deus tinha olhado para o sacerdote havia pecado, transgredido, saído fora da presença de Deus. Olha que coisa interessante. Ana estava querendo um filho. Ela estava querendo um filho. Só que ela sempre orava e pedia para Deus um filho. Só que certo dia, ela orou e fez um voto com Deus. Falou, eu vou colocar para o lado do propósito. Eu imagino ela orando desse jeito. Deus, o meu propósito é ter um filho. E se o Senhor me der um filho, eu o entregarei na tua casa. Eu vou só desmamar ele e vou te entregar na tua casa. E olha o que a Bíblia diz. Deus o concedeu o que ela queria. Por quê? Porque ela não pensou no propósito dela para ela. Ela quis influenciar outras pessoas através do propósito dela. E na hora que ela falou isso, eu imagino Deus lá do céu assinando embaixo, dizendo, Ana, você quer um filho e eu preciso de um profeta. A nossa conversa termina aqui, por quê? Porque eu assino embaixo, você quer um filho e eu preciso de um profeta, assinado embaixo, estamos acertados. Então é mais ou menos deste jeito. Ana queria um filho, Deus queria um profeta e o povo precisava de um profeta. Então o propósito de Ana era ter um filho e ela
através disso, ajudou outras pessoas e até nós hoje somos beneficiados pelo propósito que Ana teve. Você entendeu isso daí? Porque levantou Samuel, foi o filho de Ana. Olha que coisa interessante, né? Basta nós entendermos as coisas que nós vamos alinhando os nossos propósitos. Então, nunca fale com o seu propósito. Sempre tenha objetivo, pois ao falhar, você estará prejudicando a caminhada de outras pessoas, uma vez que o sentido da vida está em doar-se e ajudar pessoas. Propósito é uma questão de sobrevivência. Então, eu tenho que colocar isso na tua cabeça. Se você tem um propósito, o teu propósito tem que estar alinhado com você e para ajudar outras pessoas. É como, por exemplo, eu estou fazendo estes vídeos, estou alinhado para ajudar outras pessoas. Passar aquele pouco que eu tenho aprendido, que eu tenho pesquisado, passar para outras pessoas. Este meu propósito não é só para mim, é para mim, para todos aqueles que querem aprender, que querem ser beneficiados com isso. Então, meu propósito tem que estar alinhado em ajudar outras pessoas. O teu propósito tem que estar alinhado em ajudar outras pessoas. Entenda bem isso. A partir do momento que você entender isso, você vai ser muito mais feliz. Tenha objetivo, alinhe tudo que você está fazendo, mesmo que não está dentro do teu propósito, mas alinhe isso para chegar no teu propósito. Eu sou o pastor Claudemir e agradeço você por estar aqui conosco. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, que Deus abençoe você, tua casa e tua família. Nos veremos no próximo vídeo.